Olá, participantes do terceiro encontro online do Técnico em Nutrição e Dietética. Fiquem agora com a palestra intitulada Segurança Alimentar em Unidades de Produção e Dietética, Caminhos para a Produção de Alimentos de Qualidade Nutricional e Higiênico-Sanitária. A palestra será ministrada pela doutora Tatiane Leocádio Timóteo, que é nutricionista e doutora em Nutrição e Saúde Pública pela Universidade Federal de Pernambuco. A palestra também irá contar com a presença do Thales Freire, que é técnico em Nutrição e Dietética, formado pelo CAVM da Universidade Federal da Paraíba e teve atuação no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa. Muito obrigada, Tatiane e Thales. Olá, muito bom dia. Eu gostaria de manifestar aqui a minha alegria de participar desse terceiro encontro online do Técnico em Nutrição e Dietética. Inicialmente, agradecer o convite à minha amiga também nutricionista, Esté Pereira da Silva. Esté, que é nutricionista no campus de Bananeiras, da Universidade Federal da Paraíba. E por meio de Esté, estender também a minha gratidão por esse momento à equipe organizadora do encontro, pertencentes ao Colégio Agrícola Vidal de Negreiros e ao Centro de Ciências Humanas e Sociais e Agrárias, da Universidade Federal da Paraíba. Uma alegria poder estar aqui nesse momento para discutir os temas que me foram propostos, que é o direito humano à alimentação adequada e a segurança alimentar e nutricional. São temas de, digamos assim, de urgência, e essenciais para a sobrevivência humana, posso colocar dessa forma. E esses temas eu gostaria de fazer dois destaques, para que a gente pudesse conversar sobre ele, dialogar, termos uma conversa construtiva. Eu gostaria de destacar o nosso marco legal, ou seja, a lei que nos garante a alimentação como um direito, e o caminho que nós temos, qual o caminho que nós temos proposto para que a gente consiga alcançar essa alimentação como um direito e alcançarmos a segurança alimentar e nutricional. Obviamente, como marco legal universal, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948. No nosso país, desde 2006, a partir da Lei 11.364, a alimentação é posta como um direito, e no seu artigo 3 dessa lei, a segurança alimentar e nutricional ela é definida como direito ao acesso à alimentação adequada, saudável e sustentável, já amplio aqui essa definição, sem comprometer as outras necessidades essenciais humanas, ou seja, a diversidade cultural e digamos, o equilíbrio social, econômico e ambiental, ou seja, o direito à alimentação sem comprometer as outras necessidades essenciais humanas. Ou seja, é como aquela música do Titãs, que o ser humano ele tem direito não só à comida, mas outras necessidades também, a cultura, a música, enfim. O ser humano ele deve ter garantido esses direitos. E a partir desses temas, eu me coloco não somente como nutricionista, mas também tenho me apresentado como costureira, Para que isso seja garantido, eu preciso costurar os diversos dispositivos legais, Tenho procurado costurar os dispositivos legais, tenho procurado costurar as diretrizes da nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, na nossa PENAM, o PINAM, como em algumas regiões do nosso país é chamada, para que a população que é assistida por meio do meu trabalho, ou seja, jovens estudantes de uma instituição pública, tenham acesso a um alimento de verdade, tenham garantido o direito humano à alimentação adequada, saudável e sustentável. Então, como marcos legais, eu destaco aqui a Lei 11.364 e o artigo 6 da nossa Constituição, que desde 2010 teve introduzida a alimentação como um direito social. Então, qualquer brasileiro, qualquer brasileira, ela
pode, digamos, requerer o seu direito à alimentação, uma vez que a alimentação é um direito constitucional. Está na Constituição, o alimento é um direito. E esse alimento, a partir da Lei 11.364, deve atender às necessidades que compõem a definição do que é um alimento de verdade. Ou seja, esse alimento tem que ser adequado, saudável e sustentável, sem comprometer as outras necessidades sociais, ambientais, culturais do ser humano. E uma pergunta aqui que eu faço como exercício estamos aqui entre profissionais e estudantes, né? Você sabe de onde vem o alimento que você come? O alimento que você leva para sua casa? Como profissional, o alimento que você serve ao público que você assiste? Eu fiz um exercício rápido aqui. Ontem, aqui no município, teve a Feira da Agricultura Familiar, né? Uma feira numa praça aqui do município. Mas, independente dessa feira, eu procuro acessar alimentos de verdade e levar esses alimentos, né? Levar esse acesso de alimento de verdade ao público que eu assisto. E aí eu fiz um pequeno exercício enquanto vocês refletem sobre se sabem a origem dos alimentos que consomem. Eu fiz um exercício de trazer algumas coisas que eu tinha disponível em casa e eu sei exatamente de onde eles vêm, né? Então eu sei que esse tomate aqui, ele é produzido pela Rosa e pelo Raimundo na localidade Lagoa do Luiz, né? Zona rural de São Raimundo Nonato. Eu sei que essa tangerina ela é produzida pela Cláudia e pelo João Eudes no território quilombola Lagoas, também zona rural de São Raimundo Nonato. Essa batata doce, ela é produzida pelo Edmilton, né? Essa banana nanica produzida pelo Adail, pela Mariazinha, do assentamento Novo Zabelê. Essa laranja produzida pelo Vilmar, também do assentamento Novo Zabelê. Então, esse exercício é fundamental, saber de onde vem o seu alimento, né? Para que ele seja considerado alimento, eu preciso primeiramente conhecer a origem, né? E esses vegetais aqui, eles são orgânicos, são alimentos produzidos a partir da agricultura familiar orgânica aqui do município, uma associação, né, definida como OPAC, ou seja, eles são certificadores da sua produção. É uma produção orgânica, certificada pelo Ministério da Agricultura, e para produzir esses alimentos, né, essa associação ela precisa trabalhar a partir da coletividade, do trabalho justo. Tem uma maior parte de produção aqui, né, uma maior mão aqui dessa produção de mulheres rurais, e ao acessar esses alimentos eu estou acessando não somente a saúde, mas também estou promovendo uma cadeia curta de produção local. Então, entendam, a partir desse pequeno exemplo, né, eu tenho aqui uma forma de mostrar a importância de você costurar políticas para a garantia do direito humano à alimentação e para a promoção da segurança alimentar e nutricional, né? Então, esses alimentos são que são dispostos, são os que eu procuro defender na alimentação dos jovens que são assistidos a partir da instituição onde eu trabalho. Para que isso seja garantido, eu preciso, além de costureira, ser uma forte defensora da segurança alimentar e nutricional. Segurança alimentar, que na minha época de graduação, era um termo associado à higiene, né, qualidade higiênico-sanitária, né? O alimento seguro era o alimento limpo, digamos assim. Eu acredito que isso tenha sido levantado em algum momento na formação dos alunos que estão aqui presentes ou na formação profissional dos que aqui estão. Então, o alimento, mas é preciso falar novamente, né, deixar isso bem destacado, porque ainda existe entre estudantes e profissionais essa confusão. Então, a segurança alimentar é exatamente a garantia do direito humano à alimentação. E quando a gente consegue, dentro das instituições, fazer com que a população tenha acesso a esse alimento, eu tenho aqui
a oportunidade de costurar políticas, né? Então, por isso a necessidade também de me apresentar como costureira. E o outro ponto que destaquei para que a gente pudesse ter uma conversa a partir desse tema, ou seja, nós temos os marcos legais, né? Nós temos a lei estabelecida do CISAM e a Constituição que define a alimentação como um direito social. O outro ponto que eu gostaria de destacar é o nosso guia alimentar para a população brasileira, ou seja, é o caminho. O caminho que pode ser percorrido, né, para que esse direito seja atendido. Né? O que a população brasileira precisa acessar, como acessar essa alimentação adequada, saudável e sustentável. Então, no nosso guia alimentar, isso é muito bem descrito entre os princípios que estão ali estabelecidos. Né? E, primeiramente, um dos destaques que eu gostaria de trazer é exatamente a agricultura familiar. Né? A agricultura familiar é o caminho de acesso ao alimento de verdade. Né? Enquanto instituição pública, isso precisa ser defendido para que a população assistida consiga alcançar esse alimento de verdade. Né? Na prática, na minha prática, dentro do IFP, eu procuro trazer a reflexão e a consciência sobre, além da origem do alimento que é servido aos estudantes, né? Também atuo na educação alimentar e nutricional, ou seja, fazer com que o público assistido tenha conhecimento sobre aquilo que é servido a ele, né? Acreditem ou não, muitos jovens quando passam a integrar a instituição, né, no primeiro ano, nos anos iniciais, alguns jovens não conhecem nem sequer o que é abóbora. Então, a elaboração de um cardápio é muito mais do que uma organização ou um planejamento da nutricionista. É também uma ferramenta para o ensino, né? Para o ensino e para a educação alimentar e nutricional. Ou seja, o aluno, quando coloca um pedaço de abóbora no seu prato, quando toma uma umbuzada, né, feita do umbu, caso alguns aqui não conheçam a fruta, ele tem ali acesso a um alimento regional que faz parte da cultura dele e que ele precisa ter essa informação para que ele saiba que a alimentação, por meio da alimentação, a saúde dele está sendo, digamos, promovida, né? E isso é uma das riquezas de nós termos na prática, ver isso acontecer, né? É muito rico ver isso acontecer. Um aluno que não conhece o que é abóbora e sai no terceiro ano de tanto ter acesso, de tanto a informação e a alimentação adequada, ele sai no terceiro ano pedindo lá na casa dele, para a família dele, ter mais abóbora no feijão, porque passou a gostar de abóbora na escola. Né? Isso é, digamos assim, a concretização, é o objetivo sendo atingido. Né? Posso trazer aqui também quais são as outras experiências que na prática nós temos atuado para que nós possamos ampliar esse acesso ao alimento adequado e saudável. Né? Então, ao longo dos anos, nós conseguimos aqui reduzir a aquisição, né, a partir daquilo que foi definido pelo setor de nutrição, nós conseguimos reduzir a aquisição de alimentos ultraprocessados. Ou seja, é preciso o nutricionista, o técnico em nutrição, a técnica em nutrição, a nutricionista parar, refletir e ter consciência sobre essa origem do alimento que será servido para a população que é assistida por esse profissional. Né? Então, a gente, ao longo dos anos, reduziu a zero a aquisição de suco, concentrado, né? Linguiças, embutidos, caldos prontos. Desde quando eu cheguei aqui no IF, embora não tenha tido nenhuma experiência anterior dentro
dessa área de alimentação coletiva, mas a formação já me trouxe essa luz, né, essa consciência do que seria alimento ou não. Então, caldos prontos, tabletes, maionese, ketchup, molho de tomate, enlatados, redução de descartáveis, né? Isso tudo trouxe economia, mas esse não era o objetivo. O objetivo nunca foi economizar, né? Mas, de qualquer forma, isso digamos assim, é um atendimento de um bom serviço público, né? Da eficiência do serviço público, fazer bom uso dos recursos públicos. Mas o principal objetivo era reduzir a aquisição de ultraprocessados para que isso não fosse ofertado para a população clientela, digamos assim, né? Então, eu fiz um levantamento há uns 3 anos atrás. Obviamente, esses valores são muito superiores nos dias de hoje, dada a inflação, sobretudo no grupo de alimentos. Mas, na época, esse levantamento ele resultou numa economia superior aproximadamente a R$50 mil, né? Há 3 anos atrás. E isso pôde ser destinado para outros tipos de assistência estudantil. O outro ponto que na prática a gente procura defender, que eu procuro defender, é a presença de alimentos regionais. Não adianta nada a gente ter um cardápio planejado e composto por elemento orgânico se dentro desse cardápio a gente não também atende à necessidade de diversidade cultural, ou seja, atender à cultura da região. Eu não sou nascida na região, então eu precisei fazer esse exercício, esse estudo de empoderamento das informações culturais da região para que o aluno pudesse se reconhecer naquilo que ele recebe como alimentação, né? Então, inclusive até os termos do cardápio eu procuro ainda, né? Porque a gente sempre precisa continuar estudando, a gente não sabe de tudo, isso é muito bom, né? Eu até desconfio daquele que diz que sabe de tudo, então eu sempre procuro estar atenta e estudar, né, para poder alcançar, por meio da alimentação desses estudantes, as suas necessidades, ou seja, aquilo que é definido como segurança alimentar. Então, os alimentos que são ali, para mim é muito rico ver o estudante tendo umbuzada, o pintado, que é um prato típico aqui da cidade, e eu tenho absoluta certeza que vocês têm o conhecimento de quais são os alimentos regionais, aquilo que compõe a cultura de cada região e da região em que vocês estão estudando ou atuando. Isso é fundamental. E como já falei, então diversos ultraprocessados foram reduzidos a zero em relação à aquisição. O cardápio é pensado sob o ponto de vista ambiental, cultural, ou seja, tentando atender ao máximo possível o conceito do que é sã, né? E, além disso, a partir de pesquisa e extensão, a gente também tenta promover os atores que estão por trás dessa produção de alimento de verdade, ou seja, a agricultura familiar e o pequeno produtor. Por meio de extensão, fazendo aqui 2 destaques, né? A gente tem uma feira no campus, uma feira agroecológica que traz produtores orgânicos para dentro da instituição a partir de uma feira, e não só agricultores, mas artesãos, pequenos produtores. Acredito que o trabalho com rotulagem seja fundamental, e aqui eu dou um exemplo da professora Michele Jacó, que tem um ensaio publicado a partir da inspeção animal, né? Ela faz um destaque muito importante da burocratização que é feita para que um pequeno produtor, né, ou seja, um produtor de queijo, de leite, eu tenho até um exemplo aqui, eu também conheço a produtora do queijo da minha casa, né, que é a Dona Vilma, mas a Dona Vilma ela não tem como vender para o IF no Piauí, porque ela é uma produtora que limite, um município quase colado, mas é no estado da Bahia. Então, ela só tem o selo de inspeção municipal, e por conta de 60 quilômetros, né, de um limite geográfico, ou seja, mudou de estado, por não ter o selo de inspeção estadual, ela não pode vender para São Raimundo Nonato
ou para um IF que está localizado em São Raimundo Nonato. Ou seja, essa burocracia que existe no nosso país, ela tem um motivo, e a professora Michele Jacó, por meio desse ensaio, ela faz uma reflexão muito justa e muito profunda sobre por que existe facilidade para a grande indústria e dificuldade para o pequeno produtor. Então, nessa feira que nós realizamos dentro da instituição, a gente procura promover um espaço para que a população tenha acesso a alimentos de pequenos produtores, né, locais. Os estudantes tenham acesso, sejam expostos a essa alimentação de verdade. Dentro desse evento, a gente pode dizer que é um evento mensal, que vai retomar agora após a pandemia. Dentro desse evento, a gente coloca música, a gente coloca cultura, a gente bota roda de conversa para discutir todos os temas relacionados ao direito humano à alimentação adequada e saudável e tudo que tem esse emaranhado, essa rede de temas associados a essa defesa, né, do alimento de verdade. Então, eu faço destaque da importância das práticas de extensão para a gente poder fortalecer esses atores, né, esses produtores. Uma vez os fortalecendo, a gente também consegue ampliar os seus canais de comercialização, ou seja, a instituição pública, apoiando as cadeias de produção de alimentos curtas, locais, né? E aí a gente tem um ciclo de fortalecimento. Uma vez que o produtor está fortalecido, ele tem mais condições de alcançar as compras públicas. Uma vez que a compra pública adquire um alimento de verdade, esse alimento ele é ofertado a estudantes jovens que estão ali colocados como público-alvo. Então, aqui é o exemplo de um pequeno ciclo sustentável sob o ponto de vista alimentar, nutricional, cultural, econômico, financeiro, enfim. E esse é o grande desafio que nós temos enquanto profissionais, enquanto estudantes, não somente da área de nutrição. Eu acredito que a nutrição, no guia alimentar, ela foi extremamente apoiada e fortalecida quando deu as mãos para as outras ciências, inclusive humanas, né? Lá no Guia Alimentar da População Brasileira é destacado a contribuição da sociologia, por exemplo, né? Para a gente definir como ter essa alimentação adequada, ou seja, a comensalidade, a cultura, como se alimentar, na companhia de quem, né? Sendo acompanhado, a culinária, ou seja, eu eu procurei saber como é feita a formação do curso de Técnico em Nutrição e Dietética aí da Federal da Paraíba e vi com muita alegria que vocês têm uma disciplina que é Nutrição e Gastronomia. É fundamental que o ser humano ele tenha ferramentas para produzir a própria alimentação, ou seja, a culinária é fundamental. Eu tive recentemente, aqui no IF, a gente não tem o curso de nutrição, nem o técnico de nutrição dietética. A gente tem aqui o técnico de restaurante bar, o técnico em gastronomia, o técnico em cozinha e o superior, né, tecnólogo em gastronomia. São os cursos relacionados a alimento que nós temos, relacionados à alimentação. E recentemente um ex-aluno de tecnologia em gastronomia, né, um chefe, me fez um contato porque ia trabalhar num hospital no município de Juazeiro da Bahia. Ele estudou, né, ou seja, a cabecinha dele foi formatada pela gastronomia para atuar numa cozinha, mas ele disse que nunca tinha pensado que iria trabalhar numa cozinha de hospital. E ele nem pôde, eu acho, dizer não, porque ele passou num concurso, né, do município e achou por bem, para ele foi uma grande oportunidade de ter uma renda garantida e para ele foi realmente digamos assim, um resultado muito positivo. Mas ele disse que nunca tinha pensado que iria trabalhar numa cozinha de hospital e aí me ligou pedindo ajuda, mas não no sentido técnico, no sentido do como ele poderia levar a culinária dele para dentro do hospital. Eu disse, Ramonzinho, você não precisa se
preocupar. Você vai apenas levar a alimentação feita com cuidado para pessoas que estão em enfermidade. A única diferença é essa. Mas aí você vai ser conduzido para o nutricionista, ela vai fazer um planejamento, vai lhe entregar, e para que você sinta a gastronomia presente no seu trabalho, apesar da, digamos assim, a realidade, né, de redução financeira, cortes públicos, com o pouco que você tem, você vai conseguir colocar capricho e técnica na alimentação de hospital, sim, né? E aí, inclusive, pensando nas 3 áreas definidas de atuação que o curso de técnico em nutrição dietética da Federal da Paraíba traz, né? A segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada, saudável e sustentável, ele é um tema para as 3 áreas de formação do curso. Ele é um tema para a alimentação coletiva, e eu estou falando disso desde o começo, que é a minha área de atuação, alimentação coletiva para jovens estudantes. Ele é um tema que precisa também ser defendido na área de atuação clínica, né? Ou seja, na população com enfermidades, e aí acabei de dar aqui o exemplo do Ramonzinho, levar alimento de verdade para a população com enfermidade. Nós estamos vivendo aqui nesse momento uma pandemia dentro de uma pandemia, né? Esse é o nosso contexto de saúde que temos mundialmente e no Brasil também. O nome pandemia ele foi popularizado por conta da pandemia pelo coronavírus, mas nós já vivíamos uma pandemia de excesso de peso, doenças crônicas não transmissíveis, fatores de riscos associados, né? Já era em proporção pandêmica, ou seja, mais de 50% da população, vamos reduzir assim os dados, apresenta algum tipo de enfermidade, né? Vamos falar assim. Então, isso já era uma realidade. Então, dentro da atuação clínica, o acesso à oferta, o planejamento, a atuação profissional, ela também deve ser pensada a partir desses temas, e isso é fundamental. E principalmente porque esse cenário de saúde, né, pandêmico, de doenças crônicas não transmissíveis e excesso de peso, está associado principalmente à questão alimentar. Então, isso não é discutido. Então, a gente precisa olhar para a alimentação da população e como essa alimentação precisa ser garantida para que a gente supere esses desafios de saúde, né? Os outros desafios, a gente também não pode deixar de destacar que temos o atual contexto mundial político, econômico e social, né? De austeridade, de cortes públicos, de recurso. Então, a política de austeridade, de cortes, né, em outros termos, ela tem empurrado a população para comer, para ter uma alimentação que a expõe ao risco, né, ao risco de saúde. Ou seja, eu acho muito valiosa a contribuição, como disse, de outras áreas, e faço aqui outro destaque, não sei se vocês têm conhecimento, mas procurem ter, de um grupo de investigação jornalística, né, um grupo que foi estabelecido há alguns anos atrás, chamado Joio e Trigo. Eles têm um site, eles têm um podcast chamado Prato Cheio. Eu considero que nós temos de mais atual em relação a não só críticas, mas denúncias em relação à alimentação e nutrição, né? Como esse direito à alimentação não está sendo garantido à população e por que tem muita coisa lá que nem nutricionista tem tempo de investigar. E eu confesso a vocês que algumas coisas sobre o sistema alimentar eu nem tinha conhecimento e tive informação por meio desse trabalho. É um trabalho muito sério, então eu super recomendo. E a gente também precisa, além de refletir sobre essa política de austeridade que tem empurrado a população para insegurança alimentar, como também está sendo construída a produção alimentar no nosso país e no mundo, ou seja, o agronegócio, por que ele existe, está atendendo a quem e quem está sofrendo pela existência dele, né?
Um outro destaque que eu faço para refletir sobre essa questão do agronegócio no nosso país e no mundo é o último dossiê atualizado da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abrasco, que faz mais uma vez a denúncia sobre o uso de agrotóxicos na produção de alimentos, né? A gente tem um país que utiliza mais de 1 bilhão de litros por ano de agrotóxicos e nos últimos anos, acredito que seja de conhecimento de todos, mais de 1.000 tipos de agrotóxicos foram liberados para uso, né? Então, são várias reflexões que a gente precisa fazer para que a gente tenha esse direito garantido, não só para nós, mas para a população que a gente assiste ou assistirá, né? Aqui falo para os estudantes. E como alento dessas discussões, eu fico com uma live recente que eu assisti de Leonardo Boff, que diz que para a superação dessas questões alimentares e de salvar a terra, ou seja, o local de nossa produção de alimentos, a nossa atuação no nosso microespaço é o que vai garantir a nossa sobrevivência, né? Então isso eu acolho até com um certo alívio e inspiração, na certeza de que a atuação no meu microespaço está contribuindo dentro da minha área de formação, que é a de vocês também, para não somente garantir a sustentabilidade do planeta, mas para a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável e sustentável e a promoção da SAM. Me despeço aqui e me coloco à disposição para discussões a partir desses temas essenciais. Olá, tudo bem? Me chamo Thales Freire, sou técnico em nutrição e dietética e hoje convidado para trazer para vocês um pouco do meu conhecimento, sobre a área de segurança alimentar em unidades de produção e dietética, trazendo, caminhos para a produção de alimentos de qualidade nutricional e higiênico-sanitária. Primeiramente, quero agradecer a todos pela participação desse nosso terceiro encontro online, do técnico em nutrição e dietética, e trazer também para vocês um pouco do meu currículo, de como que é dada a minha carga profissional, Eu trouxe aqui em texto, no formato de texto, um pouco sobre isso. Sou técnico em nutrição e dietética, formado pelo Colégio Agrícola Vidado Negreiros, o CAVN, que fica situado na UFPB Campus 3, certo? Que é a Universidade Federal da Paraíba. O Campus 3 é o campus da cidade de Bananeiras. Tive a oportunidade de estar atuando, em 2 grandes hospitais aqui da cidade de João Pessoa. O primeiro que eu consegui atuar como nutrição clínica foi o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o HU de João Pessoa. E pós saída do HU, eu tenho entrado no Hospital Nossa Senhora das Neves como supervisor de produção. E recentemente estou contratado, para atuar também como supervisor de unidade no restaurante universitário, que fica situado aqui no Campus 1, na cidade de João Pessoa. Trazendo um pouco sobre esses contextos, a gente já fala, nossa iniciação já é sobre as boas práticas de fabricação, que são normas, de procedimentos que visam atingir um determinado padrão de identidade e qualidade de um produto ou serviço, sejam ele na área de alimentos ou em qualquer outra área, cuja eficácia e efetividade deve ser avaliada através de inspeção e investigação, que é um dos pontos, que compete a nós como técnico em nutrição, essa parte de inspeção, de investigação, para que tenhamos realmente uma produção fiel. E dentro desse contexto de produção, nós podemos falar sobre as UPRs e o UAN, ou UAN. Dentro de uma definição, todas as duas são unidades produtoras de refeições, seja ela comercial ou coletiva. A diferença básica entre as categorias comercial e coletiva é o que rege o grau de autonomia do cliente em relação à unidade. Ou seja, se ele pode escolher entre alimentar-se naquele local ou não. Como, por exemplo, o PR, nós temos na cidade de João Pessoa os restaurantes, comerciais, e temos também o restaurante universitário.
Então, as pessoas que se alimentam nos comerciais, eles têm esse discernimento de escolha, se ele quer se alimentar num restaurante 1, 2 ou 3. Já as pessoas que são beneficiadas pelo restaurante universitário, eles têm, né, digamos que esse benefício de alimentar-se na própria instituição. Dentro do contexto, né, de boas práticas de fabricação, nós temos o parâmetro da qualidade, que é a qualidade de muito respeito à minha produção, né, e a qualidade é a propriedade de qualificar os mais diversos serviços, ou seja, em qualquer âmbito, está diretamente relacionada às percepções de cada indivíduo ao serviço prestado. Eu posso ter uma produção de alta qualidade, porém com baixa aceitação, como eu posso ter uma produção de média qualidade com excelente aceitação. Isso diz muito respeito ao público-alvo que está sendo o cliente da minha produção. E dentre as qualidades sensoriais, refere-se às propriedades que dependem do sentido do homem. Ou seja, nós temos a visão, temos o olfato, temos o tato e temos o paladar. Colocando nessa sequência, nós temos, né, a identificação do cliente ou paciente do produto a ser ofertado para ele. O segundo contato que o cliente ele tem com o produto, por exemplo, é o fato dele sentir o odor que o produto emite. O tato e o paladar está muito ligado a quando ele faz a escolha do produto e coloca em seu prato. Dentre as unidades, nós temos alguns observatórios para que as nossas unidades elas se enquadrem perfeitamente, né, nas condições de estruturas, processo e principalmente no resultado final, que é o que diz respeito à escolha do nosso cliente. Na estrutura, nós temos estrutura física, equipamentos, instalações, pessoal. Dentro do pessoal são os nossos colaboradores, que precisamos nos atentar à quantidade e à qualidade também desses colaboradores. Precisamos estar sempre capacitando eles para que eles tenham discernimento de como atuar dentro de uma unidade produtora de refeição. Diz respeito também à nossa organização, aos nossos controles. Esses controles são as normatizações, são as rotinas que temos que tracejar para que o serviço tenha uma produção fiel, por exemplo. São o regime de serviço que adequamos de acordo com a necessidade de cada colaborador. E trazendo para o processo, nós temos a compra, a estocagem, o preparo, cocção, distribuição, o monitoramento, tudo isso papel pertinente ao técnico em nutrição e também ao nutricionista. E encontramos fortemente o técnico em nutrição como um profissional responsável nessas áreas e que esses profissionais eles conseguem se impor muito bem. Né? Nós temos contato com alguns técnicos, né, que foram formados pelo próprio CAVN e que estão hoje muito bem no mercado de trabalho, que atuam de forma muito fiel com essa fidelização de manter a qualidade do produto, seja ela qualidade higiênico-sanitária, seja ela qualquer outro tipo de qualidade, mas nós vemos fortemente a atuação do técnico como esse profissional responsável. No resultado final, né, que é o contato direto com o cliente, nós temos a aparência, a aceitação e o custo do produto. Né? O cliente ele vê se o produto está bem apresentável, ele ao alimentar-se com o produto que produzimos, eles têm a percepção se há uma boa aceitação, se o produto realmente é bom, se tem um sabor adequado. E o custo diz muito respeito ao financiamento, né? Na verdade, financiamento não, ao financeiro de cada cliente. Nós temos algumas normatizações de segurança alimentar e dentre essas normatizações a gente vai vendo no decorrer do dia a dia das nossas produções, né, a necessidade de cada vez capacitar os nossos colaboradores para que eles tenham discernimento do que pode, do que não pode, de como ele deve atuar dentro da nossa unidade. Como primeiro tópico, para mim, muito essencial, eu coloco a higienização das mãos, certo? Porque assim, a higienização,
principalmente das mãos, diz muito respeito ao que o colaborador pode acarretar para o produto. Por exemplo, nós temos alguns tipos de contaminação e essa contaminação ela pode ser dada por uma contaminação cruzada, quando o colaborador entra em contato com a fonte microbiana e traz para o alimento, o que não é bom. Nós precisamos nos atentar, né, e ter o discernimento de explicar para o colaborador que ele precisa, né, se atentar quanto a essa higienização. A ausência de adornos também muito essencial para que não tenhamos risco, né, à segurança tanto do colaborador quanto à segurança da nossa produção. Proteção total dos cabelos, seja ele barba, bigode e os cabelos da cabeça. Nós precisamos proteger esses cabelos, né, de forma total para que não haja, né, a queda, por exemplo, desse cabelo dentro da nossa produção. Manutenção de unhas, né, sempre curtas e sem esmaltes. Vale lembrar também que não é, digamos que liberado o uso de unhas de gels, de unhas postiças, porque traz risco à segurança do produto que estamos produzindo. E nesse contexto de contaminação, nós temos alguns vetores, né? Nós temos as bactérias, temos os vírus, temos os parasitas, temos os fungos. Todos esses são micro-organismos que podem estar presentes nos alimentos e que nós precisamos, né, na nossa produção, minimizar ou extinguir da nossa produção. Precisamos estar totalmente atento para esses micro-organismos. E dentre as categorias deles, nós temos os micro-organismos deteriorantes e os patogênicos. Os deteriorantes são micro-organismos que estão ligados, né, diretamente ao alimento e que tornam o alimento impróprio para o consumo. Geralmente a gente consegue perceber que tal alimento está estragado, seja ele com odor, com a textura, e isso faz com que nós tenhamos perca de produção. Então nós precisamos nos atentar diretamente, né, a esses micro-organismos, a esses fatores de higienização e de procedimento para que tenhamos uma produção fiel da nossa produção, né? Que tenhamos uma produção fiel do nosso produto final, que seria a produção de refeições. E temos também os patogênicos, que são micro-organismos que nem sempre deterioram os alimentos, ou na maioria dos casos eles não deterioram os alimentos e que são capazes, né, de produzir doenças quando instalado no nosso organismo, né? Eles podem produzir compostos tóxicos e isso faz com que tenhamos algumas doenças, né, vinculadas ao alimentos. Então precisamos nos atentar diretamente a essa higienização, a esse procedimento de manipulação, no pré-preparo desses alimentos, para que tenhamos realmente essa fidelização de uma boa produção. Os fatores que podem influenciar o desenvolvimento desses micro-organismos são os fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são os fatores que estão dentro do próprio alimento, como, por exemplo, o pH, a atividade de água e a composição do alimento. A composição do alimento está diretamente ligada aos nutrientes disponíveis pelo alimento e como esses micro-organismos podem fazer esses nutrientes de fonte de alimentação. Os fatores extrínsecos são os fatores que estão no ambiente externo do alimento. Nós temos a umidade relativa do ar e temos a temperatura, que nós sabemos, né, que a temperatura está diretamente ligada ao armazenamento desses alimentos, e esses alimentos precisam ter uma boa estocagem, né, um bom armazenamento, para que tenhamos essa segurança alimentar e nutricional no âmbito higiênico-sanitário. Os fatores que estão associados, né, às DTAs e como nós podemos minimizar, né, essas cargas bacterianas. Por exemplo, a higiene, seja ela do ambiente, do alimento, dos equipamentos, dos manipuladores, dos utensílios, tudo isso diz respeito à nossa produção, como nós estamos agindo dentro da nossa produção.
as técnicas que nós temos dentro das unidades para que tenhamos, por exemplo, um alimento seguro. Nós temos o armazenamento, a forma que estamos conservando esse alimento, o pré-preparo, o preparo, a manipulação. Tudo isso são técnicas que podemos minimizar ou sanar toda a carga bacteriana, né, do alimento. A temperatura está ligado ao armazenamento, à conservação, à exposição e à distribuição desse alimento. A manutenção e o preparo, ele também está ligado à temperatura. Nós precisamos nos atentar também a forma que está sendo produzido, se ele realmente está atingindo, né, o grau de temperatura adequado, se esse armazenamento ele está realmente dentro dos graus adequados, seja ele a frio, seja ele a quente. Nós precisamos estar sempre muito vigente quanto a isso. Quanto ao tempo, nós temos o armazenamento, o tempo de exposição e o tempo de manipulação destes produtos. Como, por exemplo, o tempo de armazenamento diz respeito à validade do produto. A exposição é quanto tempo ele pode durar, por exemplo, no balcão, certo? No balcão de escolha do paciente, né? Que é um balcão de buffet. Nós precisamos estar também diretamente ligados quanto a isso. E dentre os fatores, né, que já foi um pouco falado, nós temos o fator de higienização. Precisamos nos atentar diretamente às higienizações, sejam elas das instalações ou dos manipuladores. Todas precisam de uma atenção muito forte para que tenhamos realmente, né, essa produção boa, essa produção fiel. As bancadas, por exemplo, nós temos a higienização. Por exemplo, nós lavamos a bancada com detergente, fazemos o enxágue com água, depois secamos com papel toalha ou Perfex. Caso a unidade não disponibilize papel toalha ou Perfex, nós podemos puxar com o rodinho e esperar secar um pouco, depois passar um pouquinho de álcool 70 e deixar secar ao natural. Estamos fazendo com que tenhamos, né, a amenização de carga bacteriana naquele local. Quanto ao manipulador, sempre atentar-se, né, e capacitar eles a entenderem que o banho, ao iniciar a jornada de trabalho, é muito essencial, que a higienização das mãos é muito essencial. Eles precisam entender a forma correta, por exemplo, de higienizar as mãos, para que tudo isso reflita num bom resultado final. Quanto aos alimentos, nós temos um pouco também de cautela, que cada alimento ele tem uma espécie de higienização, e essa higienização ela precisa ser adequada ao tipo de alimento. Então, para os não perecíveis, por exemplo, as embalagens têm que estar integral, elas precisam estar adequadas de acordo com o que vem no rótulo. Higienização da embalagem é essencial antes do armazenamento. Nós precisamos avaliar também de forma sensorial. Geralmente, quando um produto ele é não perecível, a forma sensorial de avaliar ele é a visão, certo? E precisamos também nos atentar ao prazo de validade do produto. E depois desses alimentos abertos, devemos acondicionar eles de forma correta em uma outra embalagem, certo? Precisamos etiquetar de quando ele foi aberto até quando ele pode ser utilizado, para que tudo isso não reflita num péssimo resultado final da nossa produção. Quanto aos hortes, por exemplo, nós temos a higienização dos produtos naturais, certo? Nós lavamos as folhas, sejam elas também produtos tipos frutas e hortaliças, elas precisam ser lavadas em água corrente, precisam passar por um processo de higienização com hipoclorito, que é a nossa forma de sanitizar o alimento, e depois novamente enxaguar em água corrente. Esse pré-preparo do alimento, né, essa higienização, na verdade, do alimento, ela deve ser feita ao receber o produto, antes que ele seja armazenado na nossa câmara fria, por exemplo.
quando trazemos, né, esse armazenamento dos alimentos, sejam eles sobre refrigeração, congelamento ou até mesmo a seco, né, que é o produto não perecível, a gente instala ele num local onde a gente não precisa, né, de uma refrigeração ou até mesmo de um congelamento. Na refrigeração nós temos as partes mais altas, por exemplo, os alimentos prontos para consumo, a parte intermediária, os alimentos que foram pré-preparados, e as partes mais baixas, os alimentos que estão in natura, ainda que esses alimentos eles não tenham contato, né, entre essas fases de produção. Ou seja, na nossa geladeira, por exemplo, nós precisamos armazenar na parte de baixo os alimentos naturais, como frutas e verduras, que ainda não passaram por nenhum processo de preparo ou pré-preparo, certo? Os alimentos que já foram descascados, que já foram cortados, eles devem estar na parte mais intermediária, porque se houver uma contaminação de carga bacteriana pelos alimentos que estão embaixo, nós temos a possibilidade de sanar ou até mesmo diminuir, né, essa carga bacteriana quando esse alimento passa para a cocção. E nas partes mais altas, sempre os alimentos que já estão produzidos e que vão ser destinados para consumo, para que não aconteça, não tenha, na verdade, o risco de contaminação pelos alimentos que estão lá embaixo e que ainda estão em fase natural. Quanto ao pré-preparo dos alimentos, né, e o preparo, nós temos, por exemplo, a cocção. A cocção é quando você submete esse alimento, né, ao cozimento, ou seja, quando cozinhamos o arroz, quando cozinhamos o feijão, quando esse alimento entrando, né, em fase de cocção, ele precisa atingir, né, a temperatura mínima de 70 graus Celsius em toda a parte do alimento, e essa aferição geralmente fazemos ao centro da panela, que aí, atingindo a temperatura no centro da panela, sabemos que a temperatura nas laterais da panela também atingiu o grau necessário para a cocção deste alimento, certo? E durante a nossa distribuição, nós precisamos também fidelizar uma temperatura, e essa temperatura é de 60 graus, para que tenhamos, né, a segurança do alimento e que naquele alimento produzido não haja, né, a proliferação bacteriana. O tempo de espera, por exemplo, ele é variante de acordo com cada unidade. Na unidade que estou trabalhando hoje, o tempo de espera máximo do produto na rampa é de 1 hora, por exemplo. Os alimentos quentes, eles precisam estar acima de 60 graus Celsius. E os alimentos frios, eles precisam estar abaixo de 10 graus Celsius. E isso tudo, né, é sempre um fator que implica, né, na minha produção, como digamos que bloquear, né, os micro-organismos. O armazenamento por congelamento, por exemplo. O congelamento consiste na redução de temperatura sem promover mudança no alimento. Ou seja, geralmente nós fazemos o congelamento de carnes, de alguns hortes que podem ser congelados. E esse congelamento precisam estar na temperatura abaixo de 18 graus Celsius. Esse congelamento dos alimentos, sempre alimentos naturais. E um fator que nós precisamos nos atentar diretamente é que nunca, numa produção a larga escala, podemos recongelar o alimento. Ou seja, se eu descongelo o alimento, eu preciso fazer a utilização total daquele alimento. A utilização parcial pode fazer com que eu tenha perca. E isso não é o que queremos dentro da produção. Na produção, nós queremos, né, que reduzir custos é uma das necessidades. Precisamos ter o discernimento de quanto eu vou precisar para aquela produção do dia. Então, nós precisamos estar diretamente atento a essas produções, porque não podemos nunca tirar uma carne, por exemplo. Eu tiro hoje um peito de frango e não utilizo todo e eu recongelo. Isso pode acontecer normalmente na minha casa, onde eu produzo somente para mim. Quando essa produção passa a ser produção em larga escala, onde eu produzo para um outro grupo geral de pessoas, eu não posso de forma alguma fazer essa aceitação. Como descongelar, por exemplo,
o alimento, né? E esse descongelamento ser um descongelamento seguro, né? Sempre descongelar em refrigeração, sob refrigeração, certo? A temperatura ambiente deve estar até 4 graus Celsius. Não, como já falado, de forma alguma, não recongelar alimentos e manter refrigerado, né, a 4 graus Celsius até utilizar esses alimentos. Mas devemos nos atentar que o alimento para descongelamento ele só pode passar 72 horas nessa temperatura de 4 graus Celsius. Ou seja, por isso que eu preciso saber quanto que eu vou produzir, preciso saber o meu per capita, preciso saber o meu índice de cocção, o meu índice de perca, por exemplo. Isso tudo implica de quanto eu preciso descongelar, para que eu não tenha perca, né, do meu produto. Alguns pré-preparos ele exige, né, um pouco mais de tempo, como por exemplo o dessalgue. O dessalgue, né, ele acontece quando a gente compra um produto salgado, por exemplo, o bacalhau ou a carne do tipo charque. Vale lembrar que a carne do tipo charque, jerky de bife, é uma carne que não é tão salgada, então o dessalgue ele acontece de uma outra forma. Mas a carne de sol, por exemplo, a carne do tipo charque e o bacalhau, ele precisa passar, né, por esse dessalgue. Esse dessalgue, geralmente a gente faz trocas de água. Esse dessalgue é sobre refrigeração e no máximo 12 horas de dessalgue, certo? E tem métodos também de fervura, né? Você tipo iniciar a cocção do produto, né, para que você consiga fazer esse dessalgue. Mas aí você vai trocando a água, certo? Você faz uma fervura, troca a água, uma outra fervura, troca a água. É esse tipo de produção, né, esse tipo de pré-preparo, nós destinamos diretamente para carnes do tipo charque e carnes de sol. Não é aconselhado fazer isso com o peixe. Por quê? Porque o peixe, se você faz esse procedimento, você já faz a cocção do produto. Ele cozinha muito rápido. Então, a gente precisa se atentar também a essas necessidades de cada ingrediente. O remolho, por exemplo, nós temos o remolho do feijão e de outras leguminosas e de outros grãos, certo? O remolho do feijão é uma técnica que utilizamos antes do cozimento, né? Sempre sobre refrigeração e sempre por no máximo 12 horas. Trouxemos também, né, trago na verdade também alguns pontos que são críticos e passíveis de contaminação. Nós precisamos nos atentar também diretamente a esses pontos para que tenhamos realmente uma produção muito boa e fiel dentro do parâmetro, né, higiênico-sanitário. Como, por exemplo, higienização de utensílios. As provas nunca devem acontecer dessa forma. Sempre que provar um alimento, por exemplo, você retira o alimento da panela, coloca em um prato e você faz a prova naquele prato, nunca diretamente na panela. A manipulação também diz muito respeito à contaminação. Como já falado, nós precisamos discernir, né, os nossos colaboradores para que eles façam a manipulação de forma correta. Higienização sempre de mãos, unhas, sempre. Saiu de uma atividade para outra, higieniza. Terminou uma atividade, higieniza. Vai iniciar uma atividade, higieniza as mãos. Sempre para que tenhamos realmente essa fidelização de um produto com baixo risco, né, bacteriano. Temperatura é altamente essencial para que tenhamos realmente a produção segura. Os equipamentos, né, sempre nos atentar aos equipamentos, se eles estão realmente calibrados, se a temperatura está chegando no grau correto, o comportamento do colaborador, né, para que ele tenha discernimento de exercer suas funções, e a vestimenta também diz muito respeito, né, aos pontos críticos que são os passíveis de contaminação. Dentro de tudo que eu falei, eu trago na minha finalização para vocês
um texto, né, que precisamos entender que para toda a produção de refeições fecha-se um círculo de qualidade, necessário de observações padrões de conformidade e adequação. Vale lembrar também que as técnicas de manipulação são várias, e dentre essas várias existem etapas, para que com o melhor da arte, né, que na verdade nós produzimos uma arte, né, a arte de alimentar, de nutrir, tenhamos realmente as boas práticas de fabricação, e que isso tudo preencha o campo das necessidades expressas e aqueles que o cliente não soube solicitar, mas existem. Por exemplo, nós temos a adequação de um cardápio, nós temos diretamente ligado ao quantitativo. Eu, por exemplo, atuo na unidade de alimentação e nutrição, né, no AUAM, então eu preciso estar diretamente ligado ao que produzir para os meus pacientes, como produzir para os meus pacientes, saber o que restringir, em que momento restringir, certo? E precisamos também nos atentar que, mesmo tendo discernimento de toda atividade dentro do nosso âmbito de trabalho, qualquer procedimento que seja realizado dentro de uma unidade produtora ou dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, é de fundamental importância a participação do nutricionista, que vai ser o profissional responsável pela unidade, certo? Então, finalizando, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que participaram dessa palestra. Agradeço também a professora doutora Caterine Carvalho pelo convite, né, de estar mais uma vez nesse encontro, participando e explanando para vocês um pouco da minha experiência, e também me coloco à disposição para que tirem suas dúvidas. Se algo não ficou muito bem entendido, que vocês joguem uma perguntinha aí no chat, que estaremos online para sanar, né, essas dúvidas, para explanar mais para vocês o que não ficou muito bem entendido.